eu tenho uma percepção de que existe uma necessidade muito grande de um processo baseado em dados, né? O processo logístico depende muito disso, até porque a tomada de decisão não é roda mais a máquina ou roda menos, fica atento com o tempo de setup, de preparação, de limpeza, o volume a ser processado, né? Os itens a serem processados é muito grande e a probabilidade do erro se manifestar também cresce na mesma magnitude. Então, a ter processos invariáveis sob controle é algo que, na minha perspectiva, acho que é um desafio. E dados confiáveis passa muito por uma questão também da base da pirâmide. A base da pirâmide, as pessoas que executam atividades, normalmente são elas que têm uma responsabilidade imediata com esse lançamento de dados, mesmo que exista uma coleta automatizada, determinadas situações dependem de um indicativo, de um apontamento, de um clique, um flagzinho no sistema para poder disparar uma alocação daquela informação, né, no lugar correto. Na indústria, a gente sabe bem como isso funciona, né? Como é que você tem visto isso, né? Essa base que para nós do TPM, como você colocou, as pessoas são a essência, são fundamentais, a gente precisa chegar, Gemba Genbutsu, vai, veja, viva a situação. Como é que você vê isso nas operações da Amazon? Isso tem te facilitado a gestão e a comunicação, obviamente, ou você sente alguma dificuldade nesse sentido? Perfeito. Bom, é interessante que se você fizesse essa pergunta, sei lá, 3 anos atrás, eu tinha uma outra visão sobre a parte logística, porque assim, o que acontecia, né? Primeiro que 95% do tempo era muito na parte industrial. Geralmente era onde estavam as grandes oportunidades. Correto. Então, eu tinha algum problema mais focado com a logística, com a distribuição, que estava afetando a operação das fábricas. Geralmente, a quantidade de dados que a gente tinha para coletar era bem menor do que o que a gente tinha no ambiente industrial. No ambiente industrial, a gente media tudo, né? De dados enorme, com muita facilidade de acesso para, fazer análises muito bacanas, mas na parte de logística, naquele momento, era mais complicado. Então, basicamente, basicamente, para você melhorar e eliminar o desvio, você fazia o quê? Você jogava os dados, os outliers apareciam, e você tratava o outlier e já tinha uma melhoria gigantesca. Geralmente era assim. Na operação da Amazon é bem diferente, né? Porque na Amazon se mede tudo. E tem muitos dados aqui, então tem uma infinidade de ferramentas para você fazer as investigações. E uma coisa que é bem legal, até um pouco antes de falar do jeito que faz, né? Porque eu acho que não tem muito como eu explicar o que faz sem eu falar dos princípios de liderança. E, de fato, não é conversa. Sabe aquela parte da conversa, tipo, agora é propaganda, né? Não, na verdade, não. Eu diria, assim, tem os princípios de liderança, e aí eu vou falar do processo seletivo da Amazon, por exemplo. Os processos seletivos da Amazon são bem peculiares, porque eles são 100% baseados na aderência do candidato aos princípios de liderança. Perfeito. E o método que se aplica para fazer as entrevistas, o comitê que tem para fazer isso, as conversas que tem são muito... A parte da aderência aos princípios de liderança, elas são muito mais relevantes se a pessoa ela tem experiência naquele item ou não. Porque se entende que se a pessoa ela tem uma grande aderência aos princípios de liderança, ela vai entrar, tem padrões, tem treinamento, tem integração, tem trabalho em equipe, ela vai casar, sabe? Vai ter jogo. Perfeito. Então, lá do processo de seleção, essa aderência dos princípios de liderança é uma coisa muito bacana. E aí você tem um conceito que eu acho muito legal lá do bar raiser, é alguém que, de repente, não tem nada a ver, é de uma área completamente diferente e que a missão dele é justamente questionar o processo, o comitê envolvido, para ver se esse candidato ele está elevando a barra. Essa pessoa que está entrando é melhor do que a gente. Então, essa reflexão, da onde que vem muito, tem um dos princípios que é você insistir nos padrões muito elevados. E aí,
você vai desdobrando, tem um outro princípio que é o ownership, que é o senso de propriedade. Tem um outro que é talvez a Amazon mais famosa por ele, que é a obsessão pelo cliente. E por que eu estou falando isso? Porque do princípio de liderança, você quando olha para trás, para os 25 anos e para o que chegou até agora, você começa a entender, assim, ligar os pontos e falar assim, nossa, entendi por que a Amazon conseguiu escalar o negócio dela tão rápido, porque ela investiu muito nesses princípios e aí foi ancorando o jeito de fazer a estes princípios. Então, você fica mais fácil você entender o porquê que você faz. Claro. E aí pegando desse conceito, desse porquê a gente faz, do coração, né? Que são os princípios de liderança, você traz para o dia a dia da nossa operação. Que é assim, imagina você entregando milhares de pacotes todos os dias e você ter o zelo das pessoas em falar assim, cara, ó, esse pacote foi entregue para o cliente lá na data prometida, só que nesse processo longo, essa etapa aqui teve um desvio operacional. Ele deveria ter passado por esse checkpoint agora e ele atrasou 18 minutos. E aí você vê a operação tratando isso no detalhe, Legal. todos os dias. Então, por que faz isso? Né? Porque fica um negócio meio chato, vou fazer porque eu preciso trabalhar e porque não. Mas, tipo, cara, eu vou fazer isso porque alguém comprou esse produto. Eu não sei se era o aniversário de casamento, aniversário da criança, não sei o que é, mas eu tenho que honrar a entrega. Então, quando você linka o porquê você faz as coisas com a massa de dados que você tem, que você mede tudo, porque você só consegue entregar essa qualidade para o cliente se você tiver processo e se você monitorar o processo. Claro. Então, fechando para essa pergunta, eu diria que na Amazon a gente tem mede tudo aqui, sabe? Tem muitos dados. Né? Exatamente, para você sempre estar buscando a melhoria dos processos, e assim, eu não estou dizendo que é perfeito, sabe? Tem um monte de oportunidades, mas os dados mostram isso. Né?